Vou. Bem-vindos nesse MoçaCast especialíssimo aqui de Natal. Eu sou a Marta Moça. Eu sou a Fernanda Moça. E esse é o MoçaCast, todo domingo, 10 horas, no canal do Café da Moça no YouTube. Para vocês que estão ao vivo com a gente, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês sempre. E vamos lá, Fernanda, vamos falar de um assunto que todo mundo busca aí no final de ano, no início de ano, que é planejamento, né? E vamos falar também um pouco de desapego, porque para você conseguir se planejar, você precisa fazer umas outras coisinhas antes, não, Fernanda? Sim, planejamento, a primeira palavra que é mais importante dentro do planejamento é você aprender a dizer não. Porque é só assim você prioriza e faz aquilo que você quer. Então, para se planejar bem, você precisa encerrar determinadas coisas, jogar uns trem fora. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que você precisa terminar para você conseguir alcançar aquilo que você quer. E muitas vezes, para a gente conseguir terminar as coisas, a gente precisa se desapegar. Então, vamos trazer aqui alguns conceitos também do livro 5 Níveis de Apego, que é um livro sensacional. Fernanda vai trazer todos esses níveis para vocês aí. E aí, por fim, vamos falar e desmistificar algumas coisas relacionadas a planejamento, né, Fernanda? Planejamento não funciona igual para todo mundo? Como é que é isso? Então, gente, durante muito tempo da minha vida, assim, toda a minha jornada de autoconhecimento, já falei disso um pouco para vocês em momentos anteriores. Toda a jornada de autoconhecimento, ela começou com, nossa, eu preciso ser mais produtiva, então vou estudar gestão de tempo e vou tentar me planejar melhor para conseguir alcançar resultado. E aí, eu tentava seguir exatamente aquilo que estava escrito no livro e eu falava, gente, mas por que não está funcionando? Por que eu não estou conseguindo fazer? Eu devo ser uma bosta mesmo, né? Eu sou uma pessoa que não consegue fazer esse negócio aqui acontecer. E aí, depois de muito tempo, eu fui entendendo que eu estava tentando me encaixar num determinado padrão que não era o meu padrão. Pode ser que tenha funcionado maravilhas para a pessoa que escreveu o livro, funcionou maravilhas para as pessoas que têm a mesmo tipo de gestão de energia corporal da pessoa que escreveu o livro, mas para mim não estava funcionando. E a busca disso me levou ao entendimento que, na verdade, cada pessoa tem uma forma única e específica de navegar a vida. E exatamente por conta disso que planejamento vai ter uma conotação completamente diferente para cada pessoa que está ouvindo a gente aqui. Uma coisa que eu sempre falo é que o conselho, o remédio de uma pessoa pode ser o veneno de outra. E conselho muitas vezes tem esse efeito, porque aquilo que é bom para mim, aquilo que me faz bem, não necessariamente faz bem para outra pessoa para quem eu estou aconselhando. Esses dias eu estava até pensando, a gente está nessa fase de Natal, né? Eu costumo assistir Stranger Things no Natal. E aí tem uma cena. Quem já viu Stranger Things? Eu vou dar um mega spoiler aqui, né? Quem já viu Stranger Things? Chega numa hora que o Will, na segunda temporada, ele está vendo um super monstro lá. E aí, toda vez que ele vê o monstro, ele foge do monstro. Aí, o querido. Esqueci o nome dele, era Ben, Marta? Ben, não lembro. Era o cara que era o ator que fez o Goonies, era o Sam de. Era o namorado da... Exato, o namorado da Joyce. Namorado de Joyce chega pro filho dela e fala assim: olha só. Por quê? Porque ele estava partindo do pressuposto sobre alguma coisa que ele não conhecia. E aí ele contou uma história de um sonho que ele teve. E aquilo que foi sensacional para ele, empoderador, né? Que é tipo, não foge do monstro, em frente, vá lá, lute. E o que aconteceu com o pobre do Will? Vai lá, lute. E aí, boa sorte, foi possuído. Então, assim, gente, a verdade é que
Aquilo que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Então, dá conselhos para as pessoas de tipo, você precisa fazer metas smart XYZ, porque senão você nunca vai ser ninguém na vida. E todo o seu sucesso depende disso. Nossa, você tem que tomar shot de limão de manhã e subir o Everest, senão você não é ninguém. Cadê sua resiliência de subir uma grande montanha? Você não tem uma resiliência de subir uma grande montanha. Então, assim, para algumas pessoas funciona, para outras não funciona. E essa coisa. É isso. Desculpa. Não, e é isso que é a grande mágica desse Natal que a gente vai falar aqui com vocês agora. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre todas as coisas que funcionam para cada tipo de pessoa, mas agora eu queria saber, Fernanda, se essa coisa da finalização que você trouxe, ela funciona para todo mundo? Todo mundo precisa finalizar as coisas antes de se planejar? Como é que funciona isso? Me fala um pouco mais. Cara, sobre finalização, o que acontece? Eu acho que tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é a gente tem uma tendência a querer fazer tudo. A gente tem uma tendência de querer colocar vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Queria que meu dia tivesse 36 horas. Exato. E aí você não consegue executar, você se frustra. E uma das coisas, assim, que eu entendi depois de ler, sei lá, pelo menos eu acho que uns 15 livros de gestão de tempo, e uma coisa que era comum em todos eles é: você precisa saber o que você quer. Porque você precisa da priorização. E, cara, isso é uma coisa que realmente é necessária para todo mundo. Porque realmente você precisa focar naquilo que é mais importante para você. E você precisa dizer não e finalizar determinadas coisas e determinados ciclos para você abrir espaço na sua vida para as coisas novas. Porque para a sua vida nova chegar, a antiga precisa morrer. Isso é um fato. Para você, vou dar um exemplo prático disso. Para você entrar na faculdade, você precisa deixar o ensino médio. Não tem como fazer ensino médio e entrar na faculdade ao mesmo tempo. A pessoa do ensino médio, ela precisa encerrar para ela conseguir entrar. E assim acontece com tudo na vida. Para você entrar num emprego, você precisa sair do anterior. Para você começar um negócio, você precisa deixar o outro negócio masterizado e estruturado, se você tiver dois. Porque, enfim, você precisa ter outras pessoas olhando para aquilo ali com o mesmo nível e grau de dedicação que você tinha antes para você poder alcançar maiores resultados. Então, existe uma necessidade para você trocar de ciclo, você precisa trocar de estrutura pessoal e tal, e da forma como você faz as coisas. Porque aquilo que vai te levar para o próximo nível não é aquilo que você é nesse momento, especificamente. Mas, assim, é claro que o que você vai terminar e como você vai terminar vai ser individual. Por que você vai determinar qual vai ser a forma que você vai entender que alguma coisa precisa acabar na sua vida, vai ser diferente. Porque cada pessoa tem uma forma de decisão diferente, baseada na forma como a energia flui no corpo dela. Ela vai ter uma estrutura diferente de processo decisório. Então, isso funciona tanto para mim quanto para a Marta. Tipo, eu tenho uma forma de decidir, a Marta tem outra forma de decidir completamente diferente. O jeito como ela vai decidir é muito, enfim, é muito mais objetivo às vezes do que o meu. Agora, existe também um fator específico com relação a, principalmente quem é gerador do tipo energético, quem é gerador do Human Design,
Que é o seguinte, quando a pessoa se compromete a energia dela com um projeto, e ela é um gerador, ela meio que precisa gastar aquela energia dela até o final para ela conseguir literalmente trocar de projeto. Então, em algum nível, as pessoas vão ter formas diferentes de viver a vida, e inclusive de encerrar esses ciclos. Mas o processo de encerramento de ciclo, ele vai acontecer para todo mundo. E ele é necessário para todo mundo. O exemplo do ensino médio talvez fique difícil para as pessoas entenderem o quanto isso está falando é importante, porque parece que uma coisa é como se fosse um passo na frente do outro. Não é algo que fosse concorrente, digamos assim, né? Agora, por exemplo, no meu ensino médio, o ensino médio, na verdade, sempre teve em segundo lugar na minha vida. O primeiro lugar que ocupava em todas as minhas prioridades era a natação. E como a natação ocupava aquela prioridade, eu não ficava estudando à tarde. Já expliquei várias vezes, em vários episódios aí, inclusive, sobre como que eu fazia para poder estudar, para poder fixar, enfim, os aprendizados que eu via, as estratégias que eu usava e conseguir tirar nota boa, etc. Só que chega num ponto da sua vida que o desafio aumenta. E aí você vai precisar colocar mais energia numa coisa, não vai dar para seguir fazendo as duas coisas, né? O estudo e, no caso, a vida de atleta. E é óbvio que existe, eu acho que a questão do generator ali, que no fundo, eu não persegui aquilo, não foi só porque o meu pai teve aquela conversa comigo, que eu já falei em outros episódios, né, ele ter falado, Marta, enfim, você pode continuar nadando no terceiro ano aqui, mas quando for ano que vem, você vai largar a natação e vai estudar para o vestibular. Eu só concordei com ele, porque quando eu olhava para a minha vida no futuro, eu não me animava com o fato de continuar nadando para sempre. Eu me animava muito com o fato, com o objetivo, com o sonho que eu tinha de ir para uma Olimpíada, representar o Brasil e, quem sabe, ser campeã olímpica. Só que eu sabia que essa vida de atleta era uma vida que não ia durar para sempre, ainda mais naquela época. Hoje em dia você vê, por exemplo, Nicolas Santos, né, no momento que estamos gravando esse podcast, ele bateu recentemente o recorde dos 50 borboleta com 42 anos de idade. E isso era uma parada que, na minha época, com 18, era impraticável. Uma pessoa com 42 anos nadando, ela era master, ela não estava nas competições principais, né? Mas, então, eu olhei para mim e falei assim, cara, eu quero continuar nadando para sempre? Não, uma hora isso vai acabar. Eu tenho vontade, aí intuitivamente, normalmente isso ocorre de uma forma intuitiva, quando a gente está minimamente alinhado. Eu olhei para aquilo ali e falei, cara, eu quero ser técnica de natação? Eu não me animava com isso. Então, eu virei e falei assim, mas eu quero ser arquiteta? Aí eu me animava. Então, a prospecção de ser arquiteta era uma coisa que me animava muito mais do que estar envolvida ali com a natação de uma outra forma. Então, foi a hora que eu tive que finalizar o ciclo da natação. Foi um ciclo de 9 anos, só na parte de digamos assim, só na parte de atleta, porque eu nadei um pouco antes, né? Antes de virar atleta, eu já nadava. E cara, é difícil, às vezes, para a pessoa, você investiu tanto numa coisa, você colocou tanto da sua energia naquilo, que chega na hora de você finalizar algo, você não consegue. E é aí que eu acho que entra o apego, né, Fernanda? E assim, eu acho importante você ter trazido isso, Marta, porque qual é o lance? Às vezes a gente precisa finalizar relações, a gente precisa finalizar ciclos em determinados lugares, a gente precisa, às vezes, trocar de cidade, de emprego, porque aquilo definitivamente, ao invés de levar a gente para frente, mantém a gente no mesmo lugar. E naquele ponto específico da natação para você, se você permanecesse, você ia ficar mais no mesmo lugar do que se movendo para frente. Porque não tinha. Tipo, a faculdade ia te consumir muito tempo, a natação também te consumia muito tempo, a estrutura ali, mesmo que você voltasse, não ia ser muito compatível, então uma coisa ia atrasar a outra. Tanto que não foi.
Eu tentei E tanto voltar que não foi. no vestibular, eu tentei voltar, mas a arquitetura era meio possessiva, eu tinha aula praticamente o dia inteiro, e não dava para você fazer natação do jeito que eu fazia, meia boca. Não dava. Não Exato. era uma coisa de você bater uma aguinha ali só para se manter ativo. Era uma parada que você tinha uma equipe, você tinha um técnico, você tinha que se comprometer com as pessoas. Eu tentei, mas foi impossível continuar, pelo menos naquele formato que estava, tanto que parei, só fui voltar a nadar depois recreativamente. Exato. E eu acho que é muito isso na vida. Às vezes a gente fica insistindo em determinadas coisas, dando murro em ponta de faca, porque, ai, mas. Inclusive, gente, assim, se tem uma coisa que eu acho que pouca gente fala em termos de planejamento, é o seguinte: a gente tem que planejar as nossas relações também. Tipo, me desculpa, mas todo mundo fala aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E essa coisa, ela é, ao mesmo tempo que ela é clichê pra caramba, ela é muito real. E ela é muito real porque a gente precisa se entender como seres que têm energia, entendeu? No sentido de a forma como eu. E assim, gente, eu não li isso, isso não é necessariamente só esotérico, não. Não sei se vocês já leram o livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, entendeu? Napoleão Hill falava muito do crescimento de determinadas pessoas pela construção daquilo que ele chamava de mastermind. Então, é daí que vem a criação dos masterminds de empreendedorismo todos que existem, do Napoleão Hill de milhões de anos atrás. Ele tem um capítulo dedicado falando que a sinergia entre as mentes das pessoas gera uma supermente que faz com que aquelas pessoas ali consigam alcançar resultados que sozinhas elas não conseguiriam. Então, a criação desses masterminds é que potencializa os seus resultados. Só que assim, como assim? O que acontece? Se você tá influenciado por um grupo, sempre. Você sempre vai ter pessoas que estão à sua volta. Mas essas pessoas, elas têm os mesmos objetivos que você? Elas querem ir longe? Elas querem crescer? Elas querem evoluir? Se elas não quiserem, é um dos primeiros pontos que você vai precisar planejar as suas finalizações. E não só as pessoas dos grupos de negócios, mas se você for parar para pensar, por exemplo, eventos sociais, né? A hora que você vai conversar com as pessoas e tal, você entra num lugar que as pessoas só reclamam do governo, só não te acrescentam em absolutamente nada, pelo contrário, te colocam numa vibe de você ficar ali reclamando e tal, se vitimizando, falando tudo que está errado em tudo, sem oferecer muita solução para a parada. Isso não vai te levar para frente. Então, assim, ninguém vai trazer, por exemplo, um curso que você possa fazer para resolver seu problema. Ninguém vai trazer um livro que leu, porque o mindset dessas pessoas está em culpar os outros. Está em continuar na mediocridade, porque o que acontece? Quando você não quer evoluir, a verdade é que você não quer assumir a responsabilidade por dar certo. E tem gente que não quer assumir essa responsabilidade. A pessoa prefere ter sempre alguém com quem culpar, alguém de quem reclamar, para que ela não seja a pessoa que estão reclamando dela. É tipo aquela coisa, por exemplo, vocês lembram quando, quem assistiu Friends aí, lembra quando o Chandler virou chefe? Sim. O Chandler, né, quem não assistiu Friends, é difícil, assim, nesse momento agora, 2000 e cacetada, não ter alguém que nunca assistiu Friends. Mas para quem não assistiu esse episódio especificamente, o Chandler trabalhava numa grande corporação, ele ganhava dinheiro, era uma das pessoas que mais ganhava dinheiro no grupo ali, dos amigos. E ele era uma pessoa que tinha minimamente, ele era competente, enfim. Então ele foi crescendo. E aí, um belo dia, ele virou chefe. E aí, um belo dia, a dona Phoebe ficou sem emprego, e ele contratou ela como secretária. Foi logo quando ele mudou e tal.
E ele estava achando, ele descobriu através da Phoebe que as pessoas estavam falando muito mal dele, ficavam imitando ele, ficavam fazendo uma série de coisas, e ele ficou arrasado, ele falou, cara, esses caras eram meus amigos até pouco tempo atrás. Ela, pois é, mas você agora é o cara no Big Office, você é o cara que está na sala grande, você é o chefe deles agora. Então, existe uma discrepância ali, né? E a verdade é que aquelas outras pessoas que não cresceram como Chandler, elas não queriam crescer. Elas queriam ser os caras que iam encher a porra do saco e ficar falando e reclamando e fazendo imitação do chefe deles, e provavelmente vão passar a vida inteira naquele mesmo estágio. Né? Então, no final do episódio, enfim, o Chandler aceita isso e resolve ele mesmo pegar e fazer as piadas, etc. O episódio é legal, não dei nenhum spoiler aqui, digamos assim, foi só realmente uma constatação que o Chandler teve da questão da evolução da vida. Né? E isso acontece quantas vezes? Então, assim, grupos, né, de amigos, grupos de familiares. Família, então, é uma das piores âncoras que às vezes existe. Porque quando um quer crescer, fazer coisas que os outros nunca fizeram, é muito difícil. Começam as cobranças, começam uma série de questões. Tem gente, por exemplo, que acaba se pendurando nos parentes que têm mais sucesso, e aí tem gente que não vai querer ter sucesso porque não quer ninguém pendurado nele. Então, tem toda uma questão, uma dinâmica, mas o pior de tudo mesmo, são as pessoas que estão mais perto de você. Marido, namorado, mulher, namorada. Essas relações são as mais importantes e aquilo que a gente mais tem que cultivar, assim. Tá rolando, eu acho que... Eu já vi esse gráfico no TikTok e já vi esse gráfico no Instagram várias vezes, do tempo de qualidade que você passa com determinadas pessoas. E assim, gente, vamos combinar que a decisão mais importante da sua vida é quem você vai casar, né? Porque, assim, o gráfico de o quanto de tempo você vai passar com essa pessoa até o final da tua vida é muito grande. E essa composição, ela vai ser extremamente determinante para o seu sucesso pessoal e profissional. Então, tipo assim, é louco isso, porque a gente tá fazendo, teoricamente, um MoçaCast sobre planejamento, mas assim, bicho, você tem uma decisão que vai ser importante na sua vida aqui e que realmente vai mudar tudo, é essa. Com quem eu vou passar o resto da minha vida? Depois, as pessoas com quem eu convivo contribuem para mim ou não? Dentro do meu trabalho, dentro da minha família, os meus amigos, elas acrescentam, e aí eu não tô dizendo, nossa, mas vamos descartar as pessoas, que coisa horrível, vocês só estão pensando em dinheiro e não sei o quê. Não, gente, não é isso. É porque tem determinados caminhos que são diferentes, e algumas pessoas crescem, evoluem, outras pessoas, elas querem se manter no mesmo lugar, e tá tudo bem, é a escolha delas, entendeu? Agora, a sua escolha é diferente, e se a sua escolha é diferente, se manter naquele lugar vai te impedir de caminhar para aquilo que é a sua escolha, e aí você não tá sendo fiel a quem você é, e é a sua necessidade. Até porque pessoas diferentes vão querer atividades diferentes. E isso tudo vai acabar sendo incluído de uma forma direta ou indireta no teu planejamento, daquilo que você faz, das atividades que você vai fazer, né? Se você, às vezes, está com uma galera que, por exemplo, é muito envolvida na comunidade, se você não colocar as atividades da comunidade, né, do condomínio, sei lá, do lugar onde elas coisas, no seu calendário, você vai ser sempre o vilão da história. E a única pessoa que pode te apoiar com isso, se você for casada, é teu marido. Ou tua mulher, no caso, entendeu? Porque aí, o que vai acontecer? Você vai ter que abrir espaço na sua agenda, às vezes, para fazer outras atividades. E se você tem uma pessoa constantemente criticando pelo fato de que você quer fazer uma determinada coisa e as pessoas não querem fazer, então aí já mostra, na verdade, um problema muito grave que existe na sociedade hoje, que é a incompatibilidade. Existe um conceito de que as pessoas precisam se engolir e precisam ceder. Esse conceito, inclusive, do relacionamento, de que para um relacionamento dar certo você tem que ficar cedendo o resto da vida, vai simplesmente te levar à infelicidade, à amargura e ao fim do relacionamento de uma forma ou de outra. Ou alguém vai morrer, literalmente morrer, caixão,
de desgosto interno pelo fato de não aguentar viver aquela situação. Muita gente desiste dessa vida por estar em relacionamentos infelizes, não terem a coragem de fazer outra coisa. É pesado isso que eu estou falando, mas é verdade. A pessoa simplesmente pega uma doença, um câncer, de tanto rancor que ela vai acumulando naquela vida ali. Já tem vários estudos mostrando a questão do... Tipo assim, não é o câncer que deixa você doente, é como você está aqui, é o contrário, entendeu? Que te dá um câncer. E aí a pessoa vai embora cedo. Pô, morreu tão cedo e tal. É porque ela não estava aguentando e ela não tinha coragem de finalizar determinadas coisas. Por isso que essa escolha, né, ela é tão importante. Mas é óbvio que existem pessoas que mudam, acho que não é pelo fato de você estar discordando de uma pessoa que tem que jogar o relacionamento fora, ninguém está aqui falando para ninguém descartar nada. A única questão é, conversas difíceis, adultos têm conversas difíceis, e essas conversas, elas precisam acontecer. E compatibilidade na vida é uma das coisas mais importantes. Ser compatível não é ser igual, e ser compatível também não é ser diferente, tipo, os opostos se atraem. Se uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só de compatibilidade para vocês entenderem. Se uma pessoa gosta muito de cozinhar e a outra não, elas são diferentes, mas o relacionamento vai funcionar, porque um vai cozinhar sem achar que ele está com um peso de ter que ser a pessoa que cozinha, e o outro vai gostar de comer sem ter o peso de ter que cozinhar, porque o outro cozinhou também. Então, nesse momento, os dois são diferentes e compatíveis. Agora, um gosta de esportes radicais, gosta de sair, de se aventurar, gostaria de ter uma companhia para poder fazer esses esportes. O outro é extremamente caseiro, nunca quer ir junto. Se o outro resolver ceder e ir, ele vai deixar o dia péssimo, tanto para ele como para o parceiro que queria fazer a aventura. Se ele ficar em casa o tempo inteiro, eles vão perder o laço que os une. Então, nesse momento, eles são diferentes e não são compatíveis. Então, compatibilidade tem a ver com objetivos, tem a ver com a vida fluindo em harmonia, sem fricção, sem conflito, pelo fato de um querer uma coisa e o outro querer outra. E isso em todas as relações, não só numa relação conjugal, mas numa relação de trabalho, numa amizade, etc., é extremamente fundamental. É óbvio que já falamos em outro episódio, se não me engano, no episódio 15, a gente falou muito de harmonia, e a gente falou principalmente que nas relações de cônjuges, um dos piores problemas que acontece é você esperar que o seu cônjuge vai ser recurso para absolutamente tudo na sua vida, sendo que isso é um dos maiores erros que tem. Por exemplo, se esse cônjuge que gosta de fazer atividades radicais, encontrar amigos, um grupo de amigos, né, que faz isso com ele, e tiver tudo bem para ele fazer isso sozinho, e o outro que está em casa falar, ai, que bom, agora eu vou ter um momento, eu vou ter minha casa só para mim, e tiver tudo bem para ele, está tudo bem. Eles são diferentes e são compatíveis, porque eles não ligam para o fato de estar fazendo aquilo que eles mais gostam com outras pessoas num determinado momento. Agora, quando você espera que o outro vai ser tua melhor amiga, né, o marido é a sua melhor amiga, o marido é a melhor amiga, falei isso certo, entendeu? E no final das contas não vai dar certo, você precisa ter outro recurso. Então, assim, entenda o conceito da compatibilidade e entenda que tudo que a gente está falando aqui na dificuldade de você, às vezes, finalizar uma questão, muitas vezes pode estar ligado à questão do apego. E aí que entra o livro dos 5 níveis de apego. Antes de eu entrar nessa questão dos 5 níveis de apego, eu queria trazer um ponto, assim, tipo, por que é importante? Eu nem falaria que o que você está fazendo é um planejamento. Eu acho que a coisa que é mais importante na sua vida, de forma geral, é ter clareza sobre quais são os seus objetivos de vida. E eu acho que isso é universal. Tipo, você ter clareza sobre aquilo que você, de fato, quer dentro de um ponto de vista macro é muito importante para você chegar numa conclusão de quem são as melhores pessoas para você, de qual é o tipo de pessoa que vai ser compatível ou não com você, de quais ambientes que você quer estar, e, enfim, quais são as decisões e os lugares e os empregos e as coisas que vão estar mais alinhados com aquilo. Porque quando você não tem clareza sobre o que você quer, você não tem ponto de contato para avaliar nada.
Nada. Você não tem ponto de contato nem para avaliar a tua relação. Você está cobrando uma coisa de um ponto de vista de expectativa que, no final das contas, você nem esclareceu para si mesmo quais são essas expectativas. E aí, porque ninguém conversa, a coisa não consegue ser materializada. Mas fala lá, Marta. Diga. Falou que é importante a pessoa ter clareza, mas e a pessoa que não tem clareza, e principalmente a pessoa que tem a identidade aberta, realmente ela não sabe, assim, muito dessas coisas? Só entra nesse parênteses aí, por favor. Não, assim, o que acontece, gente? Por que no início do episódio eu falei que cada pessoa tem uma forma específica de se planejar e de olhar para a vida? Tem 3 aspectos no seu gráfico de design humano que você vai ter que olhar em termos de planejamento. O primeiro aspecto são as variáveis. As variáveis, elas são as setas, ficam do lado da tua cabeça no gráfico corporal. Se você tem mais setas viradas para a esquerda, você é uma pessoa que precisa de coisas mais estruturadas, você precisa mais de planejamento, de rotina, de estabelecer uma meta e bater, de alcançar resultados específicos. Se você é uma pessoa com mais setas viradas para a direita, você é uma pessoa mais fluida. Então, você tem que entender qual é o seu humor naquele dia e fazer coisas tão ligadas a como você está se sentindo naquele momento. Se é um momento de recolhimento, se é um momento de ir atrás das coisas, enfim, de realmente se entregar para o trabalho. Você não tem rotina de horário de comer, você não tem rotina de local de trabalho. Existem várias coisas ali, só nas variáveis, que tem um vídeo, inclusive aqui no canal do Café da Moça, que explica isso melhor, porque eu não vou conseguir entrar nos pontos específicos de cada seta. Mas se você tem mais setas para a direita, você vai precisar fazer planejamento de um jeito muito mais intuitivo do que se você tiver setas viradas para a esquerda. Então, para essas pessoas, deve ser... Tipo assim, vocês devem ficar em pânico toda vez que vocês veem uma propaganda de um coach falando sobre meta. Entendeu? Você fala assim, essa porra não funciona para mim. Né? Por quê? Porque você é todo fluido. Você não tem que ter estrutura, rotina, coisa... E aí tem as pessoas que são metade, que é o meu caso, o caso da Marta, que a gente sempre fica meio que assim, por que, Senhor? Eu vou para lá, eu vou para cá. Ai, nossa, deu certo, metade da semana deu certo fazer isso aqui, metade da outra semana não deu. E aí, como é que funciona? Agora, outra coisa, que é isso que a Marta trouxe, existe o chakra que fica literalmente no meio do gráfico corporal, que é o chakra da identidade, ele é um losango. E se você tem ele colorido, ou seja, com a energia definida, você é uma pessoa que independente do seu tipo energético, quando determinadas coisas se apresentam para você, você sabe o seu caminho. E se você tem ele branco, você não sabe necessariamente qual é o caminho que você vai... qual é o passo a passo que você tem que chegar, tipo assim, qual é a sua direção? Mas uma coisa é você não saber a sua direção, o seu ponto final de chegada. A outra coisa é você entender o que você sente que você quer da vida. O que está alinhado com você ou não. Que são 2 coisas completamente diferentes, apesar de parecerem iguais. Vou dar um exemplo. Eu e a Marta, obviamente, né, a gente é água e óleo, então Marta tem identidade fechada, eu tenho identidade aberta. E aí, como sempre funcionou isso? A Marta sempre soube que ela queria fazer arquitetura. Eu, toda semana, queria uma profissão diferente. Nossa, jornalista, astrônoma, realmente, quero trabalhar na NASA. Trabalhar na NASA deve ser massa. Eu assistia muito documentário quando eu era criança, de lançamento de foguete, buraco negro e tal. Eu achava sensacional. Eu falava, nossa, você é física da NASA. E aí foi, inclusive, por isso que eu me animei muito para fazer IFES.
porque eu queria ser física da NASA. Aí depois teve um momento que eu queria ser arqueóloga, entendeu? Assisti muito, sei lá, A Lenda do Tesouro Perdido, eu falei, gente, maravilhoso isso. Também via muito documentário de pirâmide do Egito, dessas paradas. E a Marta sempre, o que você quer ser? Arquiteta. Eu, toda vez, era uma resposta diferente. Eu quero ser, nossa, quero ser arqueóloga. Quero ser astrônoma. Quero ser, e tipo assim, a minha vida, eu já tive umas 5 profissões, 6. Já tive 6 profissões. Não importa muito o que eu estou fazendo para mim. Mas eu sei, por exemplo, que eu quero ser uma pessoa. Eu quero ser rica. Vamos deixar claro, porque eu quero. Isso daí é uma coisa que, assim, independente do que eu estiver fazendo, isso daí é um objetivo pessoal meu. Como eu vou alcançar? Não interessa muito, no meu caso. Eu tenho que montar uma empresa assim, assim, assado, e ter essas metas e não sei o quê. Isso é coisa de gente que tem identidade fechada. Gente que tem identidade aberta, é a vida que vai te mostrar o caminho para você alcançar o seu objetivo. Então, essa é a diferença. Tipo, quem tem identidade fechada vai falar, eu quero isso, quando a coisa se apresentar para ele. Quem tem identidade aberta vai falar, olha, vida, me diga. E aí a vida vai te mostrando de acordo com a sua autoridade. Então, para mim, tipo, foi muito frustrante, porque quando eu tava na faculdade, nossa, eu tinha várias metas lá, e eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei o quê. E aí a vida foi mudando, e foi dando um monte de duplo twist carpado, e a coisa foi acontecendo, e nada daquilo que eu sonhava que eu ia fazer e alcançar, e nananana, faz mais sentido para mim agora. Até para mim, que tem uma identidade aberta, fechada, que sempre fui essa pessoa que realmente eu, desde criancinha mesmo, 5 anos, 6 anos, eu falava que eu ia ser arquiteta. Desde a época da natação, inclusive, estava muito claro na minha vida que eu ia ser arquiteta. Eu achava, na verdade, que eu ia ser campeã olímpica mais rápido, né? Eu ia ser campeã olímpica porque eu eu virei atleta. Esse sonho de ser campeã olímpica, ele surgiu com 9 aninhos de idade. Então, eu achava que eu ia para a Olimpíadas de Atenas, que ia ser em 2004. Meu vestibular caiu em 2002, então me lasquei um pouco aí. O sonho acabou antes. Mas naquela época, para mim, eu ia super conseguir fazer as duas coisas, até porque eu só tinha 9 anos de idade, né, gente? Então, eu achava que eu ia, sei lá, as duas coisas, em algum momento, elas iam acabar. Só que, normalmente, a gente, quando escolhe uma profissão, a gente acha que aquela profissão é para sempre, porque existe um condicionamento cultural na sociedade de que você faz uma profissão para sempre, que você, entre aspas, acaba os estudos na faculdade, no mais tardar, assim, numa pós-graduação, ou no mestrado, ou no doutorado. Mas, assim, não tem essa coisa da pessoa, né, ficar estudando e aprendendo coisas novas a vida toda, até pelo menos os millennials não tinha muito isso. Talvez a geração Z seja um pouco diferente. Mas o fato é, eu também já mudei de profissão algumas vezes. Então, quem tem aí a identidade fechada, saiba que é diferente um pouco, mas isso também pode acontecer e não tem nada de errado com você, se isso aconteceu com você. E quem está voando na situação, estamos falando de design humano, e a gente vai deixar na descrição aqui do episódio alguns links para você. Um é desses da variável, que a Fernanda falou, para você olhar, né? E aí você vai olhar como você vai fazer o seu body graph lá, o seu gráfico corporal, de uma forma gratuita. A gente vai colocar um link ali para você saber direitinho. Mas, enfim, voltando à questão, na verdade, de novo, da palavra da finalização, né? Eu fui arquiteta durante um bom tempo da minha vida, e hoje, depois de ter passado por isso tudo, eu entendi que a arquitetura, ela veio exercer um papel na minha vida, assim como muitas das nossas relações, das pessoas que a gente encontra ao longo da vida, sejam eles professores, chefes, namorados, amigos, são pessoas que entram na nossa vida e que geram um impacto,
né, mudam alguma coisa dentro de você, te fazem aprender e depois elas vão embora. E esses ciclos, eles se renovam. Então, assim, no caso da arquitetura, foi um pouco assim. Enfim, formei, eu trabalhei em vários lugares, eu aprendi muitas coisas, e por incrível que pareça, por mais que eu já esteja no ramo do marketing, da publicidade, nesse momento que eu estou gravando o vídeo agora, nesse ramo que eu estou, eu uso muito dos conhecimentos que eu adquiri na época que eu era arquitetura para executar o meu papel agora. Então, assim, não é como se... No meu caso, por exemplo, não é como se eu estivesse jogando uma coisa fora. E lembra que a gente estava falando até de relações? Vou descartar as pessoas. Não, essas pessoas, elas continuam em contato com você de alguma forma. Às vezes elas não estão tão presentes ali no seu dia a dia, mas elas fizeram parte da sua vida, elas foram importantes. Você precisa honrar esses relacionamentos que você teve, mas tem que entender que às vezes continuar ali não vai ser o suficiente. É mesmo jeito que se eu tivesse continuado na arquitetura, eu não estaria onde eu estou hoje. Agora, eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse passado pela arquitetura. Então, assim, é uma jornada um pouco diferente. Eu comecei essa coisa toda da explicação, né? Falando que o ensino médio é um passo e a faculdade é outro. Mas a verdade é que todas as coisas que vão acontecendo na sua vida, por mais loucas que elas pareçam, é um passo na frente do outro. É assim que vai evoluindo a nossa jornada. Então, a gente precisa reconhecer os momentos em que isso finaliza para poder seguir. E aí, Fernanda, eu queria falar um pouco sobre essa coisa dos apegos, né? Por que a gente... Deixa eu só fechar essa questão da identidade, porque o que é muito importante vocês verem aqui, mesmo a Marta falando assim, eu mudei totalmente eu fiz um shift, mas o que é interessante? Para quem tem identidade fechada, a decisão de fazer o shift e para onde ela ia é dela. Foi ela que teve o insight num determinado momento de eu sou boa em marketing, então eu vou vender isso para alguém e vou falar com o fulana Y ou X que eu agora vou oferecer esses meus serviços. É diferente de que para quem tem identidade aberta, que muitas vezes os convites e os direcionamentos eles vão vir de outras pessoas. E é isso que é muito louco dentro da estrutura de planejamento. Porque às vezes você imagina que para você se planejar e para você estruturar alguma coisa, você que tem que definir tudo. E na real, para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, elas realmente vão precisar estar abertas às oportunidades que aparecerem na vida. E, tipo, é muito louco isso. Uma vez eu estava vendo. Tava vendo uma entrevista com o Gustavo Cerbasi, que eu, assim, nunca fiz um mapa de design humano dele, não. Mas foi muito engraçado que ele parece ser um guia com identidade aberta. Porque ele não começou, ele queria ser funcionário público. E os amigos, como ele não tinha conseguido passar no concurso ainda, os amigos dele faziam com que ele fizesse relatórios de consultoria, entendeu? E aí, como ele ficou muito bom fazendo relatório de consultoria financeira, ele foi integrado. E aí, depois que ele, tipo, fez um puta planejamento familiar dele com a esposa, começaram a convidá-lo para fazer planejamento familiar. Aí, como ele virou, tipo assim, um consultor muito foda de planejamento familiar, convidaram ele para fazer um livro. Então, se você for parar para pensar, esse cara não planejou nada no sentido de os grandes shifts da carreira dele. Ele não teve aquele planejamento... Ele não teve aquele planejamento, sabe assim, eu serei o maior empresário da puta, sei lá, eu serei o maior best-seller da vida de livros. Tipo, ele nem estava esperando isso. E isso é o que acontece com quem tem essa energia, com quem tem identidade aberta, com quem tem manifestação aberta. A pessoa não espera aquilo, ela não coloca aquilo como objetivo, mas ela tem uma visão muito clara, e isso ele sempre teve. Por exemplo, que ele queria ter o dinheiro dele, o dinheiro de, tipo, liberdade financeira total e completa. Então, vocês começam a perceber
como que funciona de forma diferente e que não dá para a gente chegar e dizer, ah, não, todo mundo tem que fazer, então, do jeito da Fernanda, todo mundo tem que fazer do jeito da Marta, todo mundo tem que fazer do jeito de fulano de tal, porque são essas coisas que são os apegos. Então, mas só fazendo aqui uma questão para poder fazer realmente fechar esse tópico de uma forma bem clara. Gustavo Cerbasi, ele tinha uma visão de como que ele iria estar, independente do caminho, né? Ele tinha a visão de que ele teria rendas passivas, de que ele teria liberdade financeira, geográfica, e aí a vida ele estava, obviamente, alinhado, então a vida foi apresentando uma série de oportunidades, ele foi pegando, e eventualmente ele chegou lá, nesse objetivo, mas ele não tinha aquele meio, ele só tinha o final. Né? E o final não era um final específico, eu vou ter 2.480.380 no bolso para ter... Não, era simplesmente a visão aberta, meta aberta, bem Dilma, entendeu? De que eles teriam uma vida. Já uma outra pessoa, por exemplo, eu, no meu caso, como a Fernanda falou, realmente eu percebi, e aí é a hora que a gente se desapega de uma coisa para dar espaço para outra, mas eu tinha uma vida planejada. Quando me formei em arquitetura, eu percebi que eu precisava entrar numa construtora, caso contrário, eu não ia sobreviver no mercado. Eu estava olhando que o ensino de arquitetura era vergonhoso, a gente não aprendia absolutamente nada da parte prática, e eu falei, cara, eu preciso trabalhar numa construtora e eu preciso ver as coisas acontecendo. Em termos de manifestação, né, eu acabei realmente... Eu coloquei que eu precisava trabalhar numa construtora, não em uma determinada construtora, em um determinado setor. Na minha cabeça, eu até tinha que eu queria trabalhar na Morar na época, porque a Morar colocava arquitetos para fazer inspeção de obra, e eu queria ver a coisa acontecendo. Então, quando eu pensei, no primeiro momento, em trabalhar numa construtora, foi assim, mas eu deixei a meta aberta dentro de uma estrutura de que eu precisava passar por uma construtora. Acabei caindo numa construtora que eu trabalhava no setor de produto, e foi muito melhor do que eu imaginava o setor de produto do que aquele setorzinho de inspeção lá da Morar, porque o setor de produto que eu trabalhava era um setor em que eu via toda a cadeia produtora de um empreendimento imobiliário acontecendo, da viabilidade passando pelo marketing comercial, planejamento, obra, entrega e pós-entrega. Eu via tudo acontecendo. O empreendimento ele passava pelo meu setor em todas as etapas. Foi uma escola de 7 anos, muito maior do que qualquer faculdade poderia ter sido naquele momento. E na época que eu estava naquele meio, eu olhava para o mercado, eu olhava para as outras, eu não conhecia o Bora na Obra ainda, então eu olhava para as outras pessoas, eu falava, gente, sinceramente, eu não vou ganhar dinheiro sendo arquiteta, tendo meu escritório, vou viver, né? Não vai ser bom isso aqui para mim, então vou planejar uma carreira para mim. Na época, eu planejei que eu iria fazer uma pós-graduação específica. Eu não fui, eu não segui minha autoridade, tá? Eu pensei com a minha mente, porque eu pensei assim, onde que eu quero chegar? Eu quero, né, ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje, e aqui eu vou ter um teto, que eu estou vendo que eu vou ter um teto, ainda mais como arquiteta, né, a gente tinha não vou aqui entrar no mérito da questão, mas existia uma diferença muito grande ali do salário de um arquiteto para o salário de um engenheiro. Eu falei, cara, o que eu preciso fazer para ser o engenheiro, entre aspas, para ser a pessoa literalmente gerenciando todas as obras, né, sendo o gestor master. Esse cara tem uma certificação PMO de não sei o quê. Como é que eu faço para fazer essa certificação? Tem que fazer um MBA. Então, eu planejei isso e eu ainda tinha a visão da empresa que eu ia ter. Só que no meio da história, o mundo mudou. A gente teve uma crise, que foi a crise de 2014, eu estava vendo que eu ia ser demitida, e eu precisava ter um plano B, então eu comecei a estudar empreendedorismo, marketing, cá estou. Então, assim, a vida acabou desmoronando aquele plano que eu tinha. Mas quando a pessoa tem identidade fechada como a minha, é normal que você tenha uma visão que você vai, ainda mais no caso a forma... É doido, porque, como a Fernanda falou, eu sou metade. Então, por um lado, eu tenho uma forma meio aberta de ver a vida, mas por outro, eu preciso de rotina e tenho identidade fechada. Então, você vai vendo aí que tem uns mistos acontecendo. Mas o fato é, eu fui vendo que aquilo ali não ia funcionar. E eu precisava me desapegar do meu plano. E agora, finalmente, a gente entra nos 5 níveis de apego, Fernanda. Exato.
A gente acabou de... Semana passada teve a final da Copa do Mundo, e um dos exemplos mais legais que os 5 níveis de apego usa é um exemplo de assistir um jogo de futebol. E eu acho legal trazer isso porque é muito... Eu vi muito nessa Copa do Mundo o Brasil torcendo pela Argentina, eu achei isso muito legal. Porque isso mostra que a gente não está tão apegado à nossa versão de inimigos dos hermanos como a gente imaginava. E, enfim, foi fofo. Principalmente por causa de uma pessoa incrível, sensacional, Messi, que, querendo ou não, é um jogador maravilhoso e fez uma Copa do Mundo incrível e foi... Os maiores jogadores, né, que existem. Exato. Na verdade, que existiu, que eu não sei agora se o Messi vai se aposentar depois dessa, se é nos próximos capítulos. Mas essa, com certeza, foi a última Copa dele, foi um dos maiores jogadores de Copa da vida, do universo e tudo mais até o momento. Exato. Mas o que são os níveis de apego, né? Voltando agora do parênteses do futebol. A gente consegue ver isso... Ele começa no livro falando assim, o primeiro nível de apego parece muito quando você tá num bar aleatoriamente e aí você tá passando um jogo na TV. E aí você olha para a televisão, você percebe que aquele jogo tá acontecendo, mas você não tá torcendo para ninguém, você não tá engajado com ninguém, você só tá, tipo assim, olhando o futebol pelo futebol, por aquilo que tá acontecendo. Então, se o time A ganhar, ou se o time B ganhar, você não se importa. Não existe nenhuma relação entre a sua identidade e aquilo que está acontecendo, especificamente. Aí chega num determinado ponto, esse é o primeiro nível. Esse é o primeiro nível de apego. O jogo está ali meramente como espectador, observando as coisas, e se time A ganhar, foda-se, se time B ganhar, foda-se. Foda-se. Você só aproveitou a jornada com presença daquele jogo de futebol. É igual a gente assistindo, sei lá, estamos assistindo o jogo de Marrocos e China. Não existe um grande apego. Um apego. Fala assim, nossa, eu quero que o Marrocos ganhe, eu quero que a China ganhe, meu Deus. Tem algumas pessoas vão ter, sim, mas a maioria das pessoas no Brasil não vão, tipo assim, falar Marrocos e China, nem vão ver esse jogo. Falar porque que acontece? A galera pegou muito a questão do Marrocos por conta de uma jornada de herói, né? Uma zebra. Não, tudo bem, tudo bem. Por exemplo, pega, sei lá, Coreia e Nova Zelândia. As pessoas sempre vão ter um motivo para se apegar. E aí a gente entra no segundo nível de apego. Segundo nível de apego, você está no bar. Você começou a ver o jogo de Coreia e Marrocos. E aí você fica emocionado porque o Marrocos é o primeiro país da África a passar de uma não sei o quê. Então, você naquele momento, daquele jogo específico, você fala assim, pô, vou torcer pro Marrocos. E aí você se emociona quando o Marrocos faz um lance positivo, se decepciona quando o Marrocos faz um lance negativo, e aí você fica ali naquela coisa. Mas assim, quando o jogo acaba, você até sente alguma coisa, mas tipo assim, você continua vivendo sua vida, entendeu? Pô, o Marrocos perdeu. Nada aconteceu. Tá tudo bem. Entendeu? É só mais um jogo. Você só se engaja naquele momento específico, né? Depois a gente tem o terceiro nível de apego, que aí o seu time tá jogando. E aí, quando o seu time tá jogando, o momento do início do jogo é uma tensão, enfim, você se identifica claramente com aquele time ali, você sente quando o jogador sofre uma falta, você fica puto com o juiz, você sente que a injustiça que foi feita com o Brasil quando não botaram aquele pênalti na mão, foi com você, pessoalmente, entendeu? Foi com você sentiu... Se ele ganha, você ganha. Se ele perde, você perde. Se ele foi injustiçado, foi você que foi injustiçado e você toma, literalmente, todas as dores.
dentro do seu coração. Mas isso, assim, o lance, você se engaja e você leva, por exemplo, quando acaba o jogo, se o Brasil perder, você fica chateado. E se o Brasil ganhar, você fica feliz. Você se emociona com aquilo e essa emoção, ela perdura. Só que se você encontrar, por exemplo, no nosso caso, se a gente encontrasse um croata, quem está no terceiro nível de apego vai conseguir conversar com o croata normalmente como se nada tivesse acontecido. O máximo vai falar, nossa, sua camiseta é muito, como diz o outro, vai dar uma zoada, falar, toalha de mesa ganhou dessa vez, né? No Natal eu vou procurar, não vou usar toalha xadrez. Você vai tentar fazer alguma coisa, mas você não vai ficar ofendido com quem te eliminou pessoalmente, de tipo, não quero falar com esse ser humano. Ele me afetou. Aí depois a gente tem o quarto nível de apego, que aí você já classifica as pessoas pela estrutura de torce para o meu time, não torce para o meu time. E aí, antes do jogo, você já está perturbando todo mundo que não torce para o seu time. É praticamente quase como uma escolha de caráter, né? Tipo assim. Exato, não. Fulano. Assim, eu gosto dele, né? Mas infelizmente ele não é brasileiro. Então, assim, já perdeu alguns pontos ali. Eu consigo conversar com ele, eu consigo conviver aqui, mas porra, se ele fosse brasileiro seria melhor, não é mesmo? Esse negócio aí dele ser croata não faz muito sentido. E se a pessoa eliminar você, você vai gerar uma rixa, você vai ter uma briga ali, você vai falar, eu não quero saber de ninguém que eliminou o Brasil nesse lugar. Naquele momento, você vai brigar no grupo, né? Vocês vão ficar fazendo uma certa... O cara vai ficar zoando você, aí você vai ficar puto, e aí você vai tentar zoar ele de volta, mas não vai conseguir porque você perdeu, entendeu? Exato. Aí você é aquela pessoa que tenta converter as pessoas. Você fala assim, não, elas precisam ver a razão. Porque elas não torcem para o meu time porque tem alguma coisa eminentemente errada com elas. Porque só existe a possibilidade de só torcer para o meu time é certo. Mas assim, tudo bem. Essa pessoa tem esse leve desvio de caráter aí que é não torcer para o meu time. Então eu vou aceitá-la, mas assim, vou tentar o tempo todo converter aqui porque ela está passando por um processo. Galo é melhor, entendeu? Tipo, exato. Sabe aquela galera que fica brigando uns com os outros, né? Porque no caso, assim, é difícil convencer um croata a virar brasileiro, mas talvez você vai ficar tentando afirmar a supremacia brasileira por todos os jogos que o Brasil foi melhor, e só o Brasil é pentacampeão, e nananã. E às vezes você vai chegar e vai dizer que, na verdade, o Brasil foi roubado. O Brasil foi roubado. O quarto não marcaram o meu pênalti. Exato. O quarto nível, ele já vai chegar num ponto de falar assim, não, o Brasil foi roubado e toda a Copa é uma farsa, entendeu? Mas tá tudo bem, porque futebol, eu não vou me engajar muito nisso aqui não, mas não tá certo, entendeu? O meu time é o melhor e aí, tipo, você realmente fica triste, às vezes, por semanas, porque o Brasil perdeu. Não, quando a Argentina, eu vi vários memes, né, quando a Argentina ganhou, que a galera tava lá, porque o brasileiro acabou torcendo muito para a Argentina, principalmente porque um dos jogadores da França falou que o futebol sul-americano, e aí a gente está incluído nisso, não é forte, assim como o europeu é. Então, o brasileiro, nessa hora, vai virar e falar assim, como que é? O futebol não é bom, então vamos lá, todo mundo agora é argentino, e aí tem não sei quantos milhões de pessoas aqui argentina, vamos engolir a Argentina, mas vamos torcer contra esse merda que falou que o nosso futebol não funciona. Então você literalmente veste a camisa azul clara com branco, entendeu? Azul calcinha com branco, e você vai torcer pro Messi, porque pelo menos é o Messi. Porque é o Messi. Então lá vai você torcer. O Messi é uma pessoa evoluída. O Messi é uma pessoa evoluída. Ele é uma pessoa evoluída. O ponto dele conseguir fazer um brasileiro esquecer as rivalidades apeguistas dele para poder... Aí o que acontece? Ele fica finalmente feliz pelo fato de que a Argentina ganhou e o Messi ganhou e ele super merecia a última Copa dele. Nossa, que lindo, maravilhoso. Só que aí daqui a pouco, mas faltava 4 minutos, né?
Tipo assim, você tá super feliz e daqui a pouco você pensa, porra, mas faltava 4 minutos, né? Aí daqui a pouco fala, porra, mas podia ter sido o Brasil, né? Pô, botaram o Messi para tocar primeiro, mas podia ter sido o Neymar, a primeira pessoa a fazer o pênalti, né? Então você fica lembrando daquelas coisas, porque você não se desapegou do fato de que o Brasil foi eliminado nas quartas. E aí existe o quinto nível de apego. O quinto nível de apego é não torcer para o meu time é uma falha de caráter tão grande, que a pessoa é minha inimiga. Eu mal consigo aceitar pessoas que nem gostam de futebol. Acho uma falha de caráter não gostar de futebol. Acho uma falha de caráter gostar de futebol e não torcer para o meu time. Defino a qualidade de pessoa com base no meu time. Então, assim, fulano torce pro meu time, logo ele é bom. Ciclano não torce pro meu time, mau caráter. Obviamente. Semelhança com as eleições de 2022 não é mera coincidência, neste caso, do quinto nível de apego? E aí, no caso, a pessoa, tipo assim, o time dela perdeu, é como se ela tivesse perdido junto, a vida dela perde o sentido, o sabor, a vida, entendeu? É como se ela literalmente tivesse se desfeito emocionalmente por conta daquela condição. Ela é capaz, inclusive, de brigar por causa que o time dela perdeu. Vamos sair desse país. Vamos sair desse país, porque não faz mais sentido estar num país que não ganha a Copa. Vocês sabem que eu estou falando de outra coisa, na verdade, né? Exato, mas assim, é um nível de destruição na verdade, é um nível de apego entre a sua identidade. O que é o apego? É você conectar uma ideia à sua identidade. E quando você está no quinto nível de apego, você literalmente incorporou, você é a ideia e você é o defensor daquela ideia no nível máximo. Você é capaz de morrer por aquela ideia. E, assim, honestamente, a gente não acha isso bonito. Então, uma pessoa do quinto nível de apego ouvindo a gente aqui vai fazer o quê? Desligar esse podcast imediatamente. Por quê? Porque estamos agredindo concepções e ideias de pessoas apegadas que é muito difícil. Então, elas não conseguem nem ouvir a gente falando que se apegar a ponto de quase morrer a uma ideia é algo negativo. Assim, porque nem passa pelo... O quê? Mas é claro que isso é negativo. Enfim, e aí você troca futebol e coloca religião, coloca ideologia política, coloca relacionamento, coloca o teu trabalho. Vamos falar de uma coisa engraçada? Vamos falar de dinheiro? Dinheiro? O que eu estou fazendo, gente? Tem um perfil, né, no Instagram chamado After Hype, que, para vocês entenderem como é que isso sai um pouco da esfera política, futebol e religião, que são os 3 assuntos mais polêmicos que existem, tá? Tem um perfil, né, After Hype, eu já fiz até, enfim, análise do branding deles, etc., que eu gosto muito, né? É uma papelaria, vende produtos, etc. A Dani é maravilhosa. E eles se colocam como uma empresa que faz produtos bem-humorados para pessoas ranzinzas e vice-versa. Então, assim, todos os produtos deles, as agendas, os materiais, enfim, tudo é carregado de muito sarcasmo, né? E eles têm uma desagenda que tem vários pontos. Então, tem lá, por exemplo, ao invés de ele ter lá planejamento financeiro, eles não vão ter planejamento financeiro, eles vão falar quem está me devendo, entendeu? Eles vão trazer coisas, vão dizer as mesmas coisas que normalmente tem na agenda deles, mas sobre um ponto de vista engraçado, que tem mais ou menos uma conexão com aquele assunto. Então, é assim, inclusive, que eles se diferenciam. Eis que tinha, né, naquela situação ali, alguma coisa falando mal da prima que passou no concurso e até já comprou a roupa, alguma coisa assim. Não, a prima que passou no concurso. Eis que uma senhora que era muito apegada à ideia de concurso público, de estabilidade, tipo,
toda a família deles, pelo visto, era uma família concurseira pra caramba, né? Todo mundo tinha algum emprego, algum cargo público. Era realmente, assim, muito forte na família deles a questão do concurso público. E vamos lá, eu não estou falando mal de concurso público, eu não estou falando mal de funcionário público. Eu só estou falando que nessa família específica ficou muito claro que era uma tradição. Tipo assim, todo mundo de toda. A pessoa pode ser médico, advogado, não, mas ela vai ser médico, advogado, não, dentro de um cargo público. Ela vai ser concurseira. E quando essa senhora viu, acho que numa banca de jornal, porque eu acho que eles, né, a Hype... Não, ela viu, era a agenda de uma amiga da sobrinha. Ela viu essa agenda. E ela aí... ficou muito afetada, porque o negócio falou assim, alguma coisa, falou mal da... Não, falou assim, tipo assim... Era alguma coisa da prima, não quero falar da prima chata que passou no concurso da prefeitura. Da prefeitura. E ela tinha exatamente uma sobrinha que passou no concurso da prefeitura recentemente. A menina tinha acabado de passar no concurso da prefeitura. E elas, inclusive, estavam super celebrando, estava assim, o acontecimento da família, a sobrinha que passou no concurso, né? E elas estavam celebrando, inclusive tinham comprado a roupa da posse. Então, essa senhora, ela estava tão apegada a essa ideia de concurso, que é uma coisa, né, que não pode ser contestada, não pode ser debochada, porque é a última bolacha do pacote. E ela foi lá escrever um e-mail, putaça, com o pessoal da After Hype, né, exigindo que eles se retratassem, como é que pode uma pessoa vender um produto escrito isso, que nananã, que minha família inteira passa no curso. Então, tem uma puta resenha, inclusive, no perfil dele está lá escrito o destaque, pode ler e acompanhar todo o rolê. E acabou que, assim, dentro, o que aconteceu? Eles tornaram um hate numa parada que gerou muito engajamento para eles dentro ali do perfil. Então, o nome do destaque, inclusive, eu acho que é dinheiro, porque eles estavam falando assim, tudo por conta de dinheiro, tipo, estão defamando todas as minhas crenças aqui nas quais eu sou tão apegada por conta de dinheiro. E aí tinha muitas interrogações e exclamações. Tinha duas interrogações, era dinheiro? Interrogação. Dinheiro? Era muito assim. Então, isso é um quinto nível de apego. É uma pessoa que não entendeu. Ela tá tão cega que ela não entendeu que era uma brincadeira e ela não admitiu que fosse feita uma brincadeira com um assunto tão sério para ela. Então, isso ela queria processar. Queria processar. Cadê o CNPJ? Ela tinha o CNPJ em mãos. Então, eles fizeram uma baita de uma... Foi ótimo para eles, no final das contas, tanto que eu, como uma seguidora, lembro disso, trazendo isso aqui para vocês, mas o fato é que tem pessoas que são assim. Então, eu só trouxe essa ideia, essa questão para vocês entenderem que isso pode acontecer em absolutamente tudo. Não precisa ser só esses assuntos polêmicos aí, religião, futebol e política, tá? A gente tem a capacidade intrínseca de se apegar a qualquer ideia. Tem aquele filme, por exemplo, do Divertidamente, ele mostra o que acontece com a Riley quando ela se apega à ideia de que ela só era feliz em Minnesota. E eu não vou dar spoilers porque esse filme é muito maravilhoso, então vai lá, indicação de filme maravilhoso para vocês, Divertidamente. Tá? É um filme que teoricamente é para crianças, só que não. Esses foram 5 níveis de apego. A gente vai falar agora sobre planejamento, mas não exatamente agora. A gente vai falar no próximo episódio, porque esse aqui já está ficando bem longo e eu acho que ele merece uma parte 2. Então, se você quiser entender melhor como que você faz para planejar dentro da sua estratégia, dentro do seu design humano e principalmente dentro do seu ano pessoal. Você lembra que teve um episódio que a gente falou de ano pessoal? Se liga no próximo MoçaCast, no MoçaCast 18/2, que a gente se vê lá, não é, Fernanda? É isso. E aproveita esse intervalo aí e já assiste o episódio 9, que a gente fala sobre todos os anos pessoais, para você já chegar preparado, como diria o Zezinho, para o nosso próximo episódio. Vamos deixar os links todos que você vai precisar aqui na descrição desse episódio e eu te vejo no próximo. Um abraço. Feliz Natal. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar como nosso presente de Natal, porque, enfim, conteúdo desse
É um presente de Natal pro seu amigo, seu colega, as pessoas que você ama. Então você já compartilha, já curte aqui pra gente, para dar um presente pra gente e pra pessoa que vai ouvir esse episódio na plataforma que ela quiser, porque a gente tá em tudo. Entendeu? Muito bem. Em tudo. É isso, gente. Até o próximo episódio. Se inscreve aí no canal do Café da Moça. Eu te vejo no Próximo MoçaCast. Yes. Tchau!